seja bem-vindo ao canal Pecador do Reino. Dando continuidade à série A Bíblia e o Inferno de Fogo, hoje continuaremos a parte 2 da refutação ao canal Pai na Bíblia. Hoje analisaremos então o primeiro raciocínio levantado por ele, a saber, somos seres essencialmente espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus. Habitamos originalmente em um corpo feito do pó da terra. Logo, a morte do corpo físico não representa o fim da nossa existência, representa o início do verdadeiro propósito pelo qual fomos criados, viver eternamente com Deus. Analisando então a primeira premissa dele, somos seres essencialmente espirituais. Veja, Deus é amor, Deus é espírito, Deus é essencialmente amor, Deus é essencialmente espírito. A essência ela tem a ver com o ser, a característica inerente, imutável e predominante do ser. Nós somos criados originalmente como seres materiais e carnais. Logo, a essência é humana, não é espiritual. Deus formou o homem do pó do solo, passou a soprar nas nossas narinas o fôlego de vida, e o homem veio a ser uma alma, nefesh, vivente, conforme diz Gênesis 2:7. O que resulta disso? Corpo mais espírito ou fôlego de vida igual a alma. Não há absolutamente nenhum ponto de semelhança essencial no qual possamos nos comparar a Deus. Afinal de contas, Jeová disse em Isaías 40, 25 e 26: A quem podeis assemelhar de modo que eu deva ser feito igual a ele? Então, essa primeira premissa, ela está totalmente equivocada. Vamos à segunda. Criados à imagem e semelhança de Deus. Agora temos ali a falácia da falsa comparação. A falácia costuma se apresentar do seguinte formato: se A é conjunto de E e D, e B é o conjunto de D e E, então já que ambos contêm D, A e B são iguais. Apenas uma leve semelhança é requerida para que seja possível usar esta falácia. Exemplo: ambos são macios e fofos. Não existe diferença entre um cão e um gato. São iguais, mas é claro que há uma diferença. Vamos entender então o que é a falácia da falsa comparação e ver como ela é usada pelos adeptos dessa doutrina. Então, afirmar que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus refere-se à sua essência espiritual é um absurdo, sem tamanho imensurável, por assim dizer. Meramente uma inferência fantasiosa. Afinal de contas, tal passagem refere-se a que o homem foi criado com os mesmos atributos ou qualidades que Jeová Deus tem, tais como o amor, faculdade de raciocínio, senso de justiça e assim por diante, o que realmente nos difere dos animais. A Bíblia Palavras-Chave, em seu comentário sobre Gênesis 1:26, compactua com esse pensamento absurdo, onde nós lemos: Deus é essencialmente espírito, portanto, o homem que é a imagem e semelhança de Deus possui um espírito imortal. Mas não há lógica alguma nessa lógica fantasiosa. Essa falácia típica, conhecida como a falácia não se segue, mostra realmente como vai a imaginação daqueles que defendem essa doutrina sádica. Essa falácia ela constitui numa expressão latina, que em português não se segue, que designa uma falácia lógica na qual a conclusão não se decorre das premissas. O fato de Deus ser espírito e nós sermos feitos à semelhança dele não tem absolutamente nada a ver com a conclusão, a saber que possuímos um espírito imortal. Então, as duas primeiras premissas, elas não se sustentam a tese dele. Vamos ver agora a terceira premissa. Habitamos originalmente em um corpo feito de pó da terra.
Será que isso é verdade? O espírito que o homem possui não é uma entidade consciente dentro do homem. Vimos que a alma é a soma do corpo mais o espírito. O que foi soprado das nossas narinas foi o nefesh, ou o fôlego. Esse fôlego é produto do espírito. Estão presentes nas nossas narinas o fôlego e o espírito. Note que o espírito ele compõe a nossa alma. O que foi soprado das nossas narinas foi justamente o que os infernistas dizem ser imortal, mas não é nada além da nossa força de vida. O que foi soprado em nossas narinas? Espírito. A palavra hebraica, traduzida fôlego, é um produto do espírito que temos. Não é à toa que ali diz, conforme diz Gênesis 7:22, morreu tudo em que o fôlego do espírito estava ativo nas suas narinas, a saber, todos os que estavam em solo seco. A diferença entre fôlego e espírito pode ser exemplificada da seguinte forma: uma pessoa que tem uma parada respiratória fica sem o fôlego, das suas células estão vivas, então ela ainda possui espírito ou força de vida. Assim é possível reanimar a pessoa por técnicas onde ela possa receber fôlego, ou seja, o oxigênio. Mas se não há mais espírito ou força de vida, não adianta mais colocar todo o fôlego do mundo na pessoa. Em adição a esse raciocínio, vejamos. Eclesiastes 12:7 declara que ao morrer, o corpo da pessoa retorna ao pó e o próprio espírito retorna ao verdadeiro Deus que o deu. Então pense, a própria pessoa nunca esteve com Deus no céu. O que retorna a Deus afinal? A força de vida. O espírito que o homem possui não é uma entidade consciente dentro do homem, antes é a força vital que habilita a pessoa a viver. Note que a composição da alma é resultado da soma do compor, que é a nossa carcaça, e o espírito, que é a nossa força de vida, e não outra pessoa dentro de nós. Assim como diz o texto de Salmos 24:29. Se tu, Deus, lhe tiras o espírito, expiram e retornam ao seu pó. E Tiago 2:26. O corpo sem espírito está morto. Agora vejamos o checkmate nessa questão. Esse texto ele é muito claro em dizer que o espírito que temos não é consciente e não é imortal. Então, como diz Salmos 146:4, sai o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. O espírito, ou fôlego de vida, volta a Jeová que o deu. O corpo volta à terra do qual foi tirado. A combinação da vida é desfeita. Sem o espírito ou fôlego da vida, sem pensamentos. Sem pensamentos, sensações, sem alma. Estado de inexistência, fim da existência. Portanto, a terceira premissa dele também é falsa. E, portanto, assim, se as premissas são falsas, a conclusão também é falsa. Não há nada que sobreviva quando a pessoa morre. O corpo do vídeo e o segundo raciocínio também não se sustentam, que foram devidamente refutados por nós. Mostramos que a implicação da doutrina do tormento eterno e um inferno de fogo é obrigatoriamente Deus causar e sustentar a dor sadicamente por toda a eternidade, e não serão falácias rasas que mudarão este fato. A ausência do amor de Deus seria a dor, que obrigatoriamente seria causada e sustentada por Deus eternamente. Deus, ele não pode ser essencialmente amor, pois torturar um ser vivente não condiz com a sua natureza, que é puro amor. Agora vamos entender como Jeová, além de ser essência do amor, ele também é justiça. Olha só o que Davi disse: prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não há nas mãos dos homens. 1 Crônicas 21:13. Será que Davi temia o inferno? Olha a descrição que ele deu da justiça divina.
Por que não pediu para cair nas mãos do homem? Será que ele preferiu arriscar-se a ser mandado então para o inferno? Logicamente, conhecendo a mente humana, Davi sabia que o homem é infinitamente cruel e mau, e que cair no julgamento de Jeová será sempre a melhor opção, pois Deus é amor e exerce a devida justiça. No grau correto, é perfeitamente justo. Se Davi então acreditasse no tormento eterno, provavelmente ele preferia ter sofrido então nas mãos dos homens e não nas mãos de Jeová. Jeová, quando ele age, ele usa todas as suas qualidades em conjunto, em harmonia perfeita. Ele não exclui o amor ou a sabedoria na hora de julgar. Não iria anular o amor ao demonstrar a sua justiça, conforme diz Provérbios 3:12. A justiça de Jeová, ela é perfeita. Olho por olho, dente por dente. Já dizia a lei dada a Israel. E esse princípio lembrava aos juízes que a punição não devia ser excessiva, muito menos insuficiente. E além disso, a Bíblia não deixa dúvidas. A rocha, perfeito é tudo o que ele faz, pois todos os seus caminhos são justos. Deus de fidelidade que nunca é injusto. Justo e reto é ele. Já escrevia então Moisés em Deuteronômio 32:4. Jeová não pune com sofrimento eterno algum erro cometido em um espaço limitado de tempo. Tampouco presenteará a dádiva da vida eterna para torturar pessoas que pecaram contra ele enquanto não tinham vida eterna. Ele dará vida eterna para aqueles que obedecerem e morte eterna àqueles que assim não desejam a vida. Isto é tão simples de entender. Isso sim é a verdadeira justiça, conforme diz João 3,16 e Romanos 6,23. Até mesmo ali em João 3,16 nós encontramos a palavra apólime, que significa literalmente destruir. Então a pessoa que não exercer fé em Jesus Cristo, ela vai ser destruída, ela não vai ser atormentada. A justiça, ela é comumente associada a uma balança. Agora, sempre que for pensar em um julgamento divino, coloque de um lado da balança as ações de alguém e do outro lado a punição ou a recompensa. Você conseguiu, por acaso, equilibrar esta balança? Se conseguiu, então essa certamente é a justiça de Deus. Eu os disciplinarei como você merece, não serei severo demais, conforme diz Jeremias 46:28. A tortura eterna é totalmente desproporcional e vai contra a essência divina de amor e não revela a justiça de Deus ao qual nós adoramos. Então tem que ser equilibrada o amor e a justiça de Deus. Agora vamos deixar algo para os que defendem essa mensagem. Preste bastante atenção, ok? Pare para pensar. Se a alma é imortal, quem é o pai da mentira? Primeiro, Jeová Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Satanás, a serpente, disse: certamente não morrerão, caso vocês comessem do fruto. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e comeu também. Afinal, eles morreram ou estão vivos em outro lugar por terem comido então do fruto? Se eles estão vivos em outro lugar, quem mentiu de fato no Éden? Foi Jeová ou foi Satanás? E quem de fato cabe o título de pai da mentira? Esta, sem dúvida, é algo para aqueles que acreditam no inferno de fogo e do tormento eterno meditarem com muito carinho. Então, este era a parte 2 da nossa reflexão. Muito obrigado por estar acompanhando os nossos vídeos. Deixa aí o seu like, comenta e não deixa de compartilhar. Você vai estar ajudando então a outras pessoas a verem essa reflexão e quem sabe também elas possam aprender o que realmente a Bíblia diz. Vai na Bíblia, mas aprenda a usar ela primeiro. Até mais, publicador do Reino do Brasil para o mundo.